Meu nome é Cristine, sou casada com o Rodrigo, fazem 13 anos. Nós temos 2 filhos, a Mariana, que tem 7 anos, e o Tiago, que tem 4 anos. Quando eu comecei a vir à igreja, eu vinha sozinha, né? O Rodrigo, ele estava desanimado de tudo que a gente tinha conhecido de Jesus e da igreja, que era supostamente o que era Jesus para a gente, o que era Deus, né? Que era um Deus bravo, um Deus que só queria nos punir, e não era um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E ele estava muito desanimado com a igreja e ele resolveu não procurar a igreja mais nenhuma. E eu comecei a frequentar a igreja aqui, através da Estrelinha, né? Que é onde a Mariana estudava, e o Tiago era neném ainda. E eu comecei a vir com os 2 à igreja. E o Rodrigo bebia, né? Começou a beber, e a nossa vida assim começou a virar um caos, assim. A gente já não se suportava dentro de casa, ele na bebida, eu não queria mais, não via mais perspectiva no nosso relacionamento. Quando eu procurei o pastor, né? Depois de tudo que tinha acontecido, assim, de eu sair de casa, eu falei para o Rodrigo que eu só voltaria para casa depois que a gente viesse aqui e conversasse com o pastor, para ele tomar uma decisão na vida dele mesmo, assim, porque não dava mais para continuar dessa forma. Quando eu me distanciei do Senhor, na verdade, a gente, no primeiro momento, a gente não vê, né, que a gente não sente nem a gente se distanciando do Senhor. Mas a verdade é que a gente perde tudo, né? Porque através da distância do Senhor, a gente já não tem mais comunhão dentro de casa. Eu comecei a beber e a gente já não se aproximava mais. Tinha época que eu dormia no sofá. Muitas vezes eu deixava de estar em casa junto com a esposa e com os filhos para estar junto com os cunhados. Então, isso tudo vai morrendo. Sem Deus, a gente não tem vida. Então, assim, um conselho que eu posso dar, assim, pelo que a gente passou, nunca desista do seu casamento, nunca desista da sua família, porque Deus não desistiu. E é a gente que distancia do caminho do Senhor. Mas Ele não desiste da nossa vida. Porque eu imaginei que eu nunca mais teria assim, uma vida de igreja pelo que eu tinha passado, pela forma que eu tinha me machucado. Mas o Senhor, Ele é o Deus de amor, que Ele chega e fala, não, filho, eu te amo e eu te quero aqui. E graças a Deus por esse amor, Ele me alcançou novamente. Então eu aqui hoje, eu sou um milagre de Deus, né? Nossa família tá junto, é um milagre do Senhor, graças a Deus. A gente queria agradecer assim, a igreja que nos acolheu, nos abraçou, que esteve com a gente em todos os momentos, que orou pela gente, desde as pessoas que estavam nos recepcionando na porta quando a gente chegou aqui, até as senhoras que ficavam lá no fundo brincando com o Tiago quando ele era bebezinho ainda. E essa acolhida que a gente teve assim, quando o Rodrigo começou a frequentar a igreja também, todo o amor que ele pôde ver aqui na frente, entre os irmãos, toda essa comunhão assim, foi o que fez a diferença na nossa vida, assim, foi o que mostrou para ele que existia uma igreja diferente, uma igreja de Deus de verdade, assim, que não era uma mentira, que Jesus existe e que Ele nos ama. E a gente queria, assim, agradecer esse amor e pedir para continuar orando pela gente agora, na nossa ida, para que a gente consiga mostrar esse mesmo amor para fora agora. A gente recebeu de dentro e a gente quer levar lá para fora e mostrar a diferença que Deus pode fazer na vida das pessoas. Vamos aplaudir esse casal, essa família. Todos temos um lá fora. Essa é a mensagem de hoje.
Como vocês viram o Rodrigo e a sua família, eles estão retornando para o Japão. Ele cresceu lá e casou-se, depois passou um tempo com a sua esposa, voltou para o Brasil e agora com os 2 filhinhos, né? Tiago e Mariana, e agora voltam com os filhos para lá. E através do testemunho deles, para mim está muito claro a influência, que é o que nós estamos falando. O que a vida de pessoas fazem na nossa vida. E eu vou dizer algumas coisas que eles relataram para mim rapidamente, para você ver a sequência de influência na vida deles. Na conversa com eles estavam me dizendo o seguinte: uma prima do Rodrigo falou, ela tinha uma criança aqui no nosso Centro Educacional Estrelinha, onde a gente atende quase 200 crianças diariamente, então falou sobre essa escola para eles. E eles procuraram a escola, conseguiram colocar também seus filhos aqui, e a escola mandava recados para os pais na agenda, e eram versículos bíblicos, e ele disse que isso mexia demais com o seu coração, reacendia a chama, mostrava que algo não estava bem, e isso o incomodava positivamente todas as vezes que recebeu. Algumas vezes a Cristine, também a sua esposa, conversou com a Jamília, a diretora, e foi atendida sempre muito bem. Por essa razão, ela passou a frequentar a igreja. Aqui na igreja, ela se envolveu em verdades básicas. Veja a sequência de relacionamentos e de influência. E informalmente, ela fez verdades básicas. Em verdades básicas, a Dani foi a sua professora. E a Dani conheceu a dificuldade que ela estava enfrentando no casamento, porque ela estava separada já naquele dia, quando me ligou. Então a Dani falou, me apresentou e perguntou se eu não poderia acompanhá-la. Eu acompanhei por um período semanalmente. Daí, depois disso, o Rodrigo, então, agora passa a vir à igreja, a frequentar a igreja. E aqui na igreja você vê a descrição, e eu queria dizer isso, irmãs, parabéns a vocês, as irmãs mais idosas, porque foi assim que nós decidimos vir para essa igreja, e vocês têm um calor e um carinho tão especial, e eles demonstram aqui a igreja, esse calor das irmãs e a igreja em geral, cuidando dos seus filhos e demonstrando isso. Então também isso foi especial. Depois eu os encaminhei para um grupo, que é o grupo do Álvaro e Alexandra, que funciona no apartamento deles, e eles amaram e cuidaram deles até agora, e na verdade está sendo difícil para eles e para todos essa separação, né? A gente gostaria que não. É como um filho que cresceu, que vai casar e vai embora, e o pai quer muito isso e ao mesmo tempo não quer. Então essa é a dureza, né, do coração do que está acontecendo. Mas hoje, irmãos, de influência em influência, que é o que nós estamos falando, eles são uma família restaurada, com sonhos renovados, com vida espiritual transformada, indo para o Japão para fazer com os amigos, porque você não conhece a história toda. Eu resumi 3 vídeos que eu gravei deles, são diferentes, para pôr aqui. Vou pedir para você entrar lá depois no YouTube e veja, tem 3 testemunhos, assista os 3 e você vai entender porque voltar para o Japão e ajudar os amigos por causa das dificuldades que eles passaram naquele país, mostrando um Deus diferente desse Deus de amor e de graça. Então, nós vemos a influência das pessoas na vida, que especial. E eu quero fundamentar, então, com a palavra de Deus nesta manhã, rapidamente, olhando para Colossenses 4, 2 a 6, para a gente olhar esse lá fora nosso, como essa influência informal ou formal pode abençoar as vidas, é o que Deus espera. Então, em Colossenses 4, 2 a 6, Paulo está falando para os colossenses, eles são de Colossos. Colossos é uma cidade da Ásia Menor, que já não existe mais, era uma pequena cidade, atualmente é a Turquia Ocidental. E Paulo, com Timóteo, está escrevendo de Roma, preso, na prisão, ele está escrevendo a eles. E ele diz o seguinte, olha os seus conselhos: não se cansem de orar, perseverem nisto, esperem pelas respostas de Deus e lembrem-se de agradecer quando elas vierem. Não se esqueçam de orar por nós também, a fim de que Deus nos dê muitas oportunidades de pregar a boa nova de Cristo, pela qual eu estou aqui em prisão. Estou preso por causa dela, mas quero liberdade para poder falar dela. Orem para que eu seja bastante corajoso para falar dela e livremente e abundantemente e explicá-la como devo naturalmente fazer. Aproveitem ao máximo das suas oportunidades para contar a boa nova aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Tenham uma conversa agradável e sensata, pois assim vocês terão a resposta certa para todo mundo. Quais são os conselhos de Paulo, rapidamente aqui? Primeiro ele está dizendo assim, não se cansem de orar. Orem,
Perseverem em oração, se mantenham em oração, orem sem cessar. E ele diz, e quando Deus responder, olha a importância da oração. Ele diz, não esqueça de agradecer. É muito bom quando a gente faz uma lista de oração, porque depois a gente vai olhar e a gente vai ver que Deus respondeu e a gente pode agradecer. Quando a gente não faz lista, Deus responde e a gente esquece. E Deus deseja um coração agradecido, de lembrar. E nas horas difíceis é muito bom saber que Ele respondeu. E Ele diz também mais, orem por nós. Ele está falando de Paulo e de Timóteo, esse nós são os dois. A oração era para que Deus desse a eles muitas oportunidades de pregar a boa nova de Cristo. E ele pede ainda, orem para que eu seja corajoso, mais corajoso do que ele era, vivendo em prisão, faz maior parte do seu ministério em prisão, e ele pede, orem para que eu seja corajoso para compartilhar das boas novas, que eu fale com liberdade e em abundância, e possa explicar naturalmente, não seja complicado ao falar, que não seja pesado, mas que eu faça naturalmente. Agora, onde eu quero focar agora? Depois de pedir ajuda espiritual em oração, ele orienta o seguinte aos membros daquela igreja, aos discípulos de Jesus daquela igreja. Falei, quanto a vocês, ele diz, aproveitem ao máximo as oportunidades para vocês contarem das boas novas de Jesus. Então, eu estava lendo um comentário bíblico que colocou da seguinte forma, o lá fora de Paulo era o mundo, ele falava para os países, e ele foi para muitos lugares, outros países. O lá fora de Timóteo eram cidades distantes, como itinerante, que ele ia fazendo o seu ministério. Mas e o lá fora para mim e para você? Qual é esse lá fora? Qual é o lá fora do crente? E ele está falando desse lá fora. Então, irmãos, olha, você sabe, você possivelmente hoje está dizendo assim, eu sei que eu não sou chamado para uma missão em outros países, como Paulo. Eu também sei que eu não sou chamado como Timóteo para fazer um ministério itinerante, ir de cidade em cidade para levar a palavra de Jesus. Mas você não pode não saber, ouça isso, você não pode não saber que todo cristão tem um lá fora. Cada um de nós temos um chamado de Deus através de Jesus, Ele chamou a mim e a você. Ninguém entra no corpo, ninguém vai entrar no corpo, porque nós já somos chamados para esse corpo para ser testemunhas, discípulos de Jesus, para viver a vida e falar da vida de Jesus. Então cada um de nós já entra com uma missão, ninguém entra no corpo para ficar sentado, nós entramos com uma missão. E quando você e eu entendemos que nós temos uma missão, todos os dias nós vamos levantar pensando nessa missão que nós temos que cumprir. Qual é o lá fora de todo cristão? Qual é a definição? Fale comigo. O lá fora de todo cristão acontece do seu encontro constante com pessoas. Então, lá fora do Rodrigo, foi lá fora que a sua família foi tocada pelo amor de Jesus através da vida de pessoas. Foi lá fora, não foi aqui. Pode acontecer aqui, mas é lá fora, no dia a dia. Lá quando está sofrendo, lá quando está doendo. Foi lá fora. Foi lá fora que eles foram atraídos para dentro da igreja. Foi lá fora, não foi aqui. Foi lá fora onde tudo começou para que eles se reencontrassem com Jesus, com Cristo, e o seu casamento fosse salvo, a sua vida espiritual transformada, e eles ganhassem de novo sonhos. Eles estavam separando, já não havia mais família, não estavam nem preocupados mais com família, estavam preocupados consigo mesmo e a dor que se estava tendo. Então, bebendo, fumando, perdeu toda a perspectiva, mas é Jesus, e nesse encontro lá fora, encontros informais, que pessoas nem sabiam o que estavam fazendo, mas as suas vidas estavam tocando a vida deles. Deixa eu falar, quando eu estou falando lá fora e lá dentro e aqui dentro, na igreja a gente vem para adorar ao Senhor, na igreja a gente vem para agradecer ao Senhor, na igreja a gente vem para celebrar ao Senhor. Nós precisamos aprender isso e crer nisso e viver isso. Nos outros dias você e eu somos enviados para servir, aí nós vamos servir. Não confunda que você foi chamado para tocar. Não confunda que você foi chamado para dar aula de verdades básicas. Não confunda com isso. Isso é importante e você foi chamado também para isso. Mas além de tudo isso, como cristão, cada um de nós somos chamados para o mundo, enviados para o mundo, para tocar as vidas das pessoas e eles perceberem Cristo em nós e serem transformados. Então não é na igreja que servimos. Leia comigo esse slide. Diz assim, vamos falar juntos? Na igreja, vamos bem forte, irmãos? Na igreja adoramos, celebramos. Já o servir a Deus acontece todos os dias, em todo tempo,
em todo lugar, em todas as situações. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, implica, parece que é natural você entender isso, eu e você, mas não é. Implica que a vida não nos pertence mais. Mas parece que nós pegamos Jesus para a vida ficar melhor, e aí queremos que Jesus ande nos nossos planos, nos nossos caminhos. Não, nós passamos a viver para Ele, não para nós mesmos. Então, sua profissão, suas habilidades, seus bens, seu tempo, sua família, todos os recursos, todos eles são recursos de Deus para que você possa servi-lo e não para você servir a si mesmo. Todo dom dado por Deus é a capacidade dele para nós servirmos. Jesus disse, eu vim para servir. E o nosso serviço não restringe a igreja, lamentavelmente. Lamentavelmente, a impressão errada, a visão errada. Venho, sirvo aqui por 1 hora e vou voltar para a cidade, para a minha casa e viver a minha vida. E não, nós celebramos, adoramos aqui, mas vamos voltar para a gente poder tocar a vida das pessoas e servir verdadeiramente a Deus, completamente a Deus, nos várias situações que Ele nos permitir estar. Então, agora todos os nossos encontros, uma pergunta, todos os nossos encontros então, já que o lá fora meu é um encontro constante com essas pessoas, será que todos os nossos encontros são oportunidades? Conforme o apóstolo Paulo ele diz assim, que existem situações de oportunidade e situações de não oportunidade. Ele ora e pede que os irmãos da igreja de Colossos orem para que Deus crie oportunidades. Não é isso? Vamos falar juntos então? Nem tudo lá fora é oportunidade. Eu posso até ouvir você dizendo, graças a Deus. Eu pensei que eu tinha que falar de Jesus o tempo todo para as pessoas e convencer o mundo, e o pastor já está dizendo que nem tudo é oportunidade. Tirei um peso das minhas costas aqui, né? Bom, espera lá. Não é bem assim. Nem tudo lá fora é oportunidade, é o que Paulo está dizendo. Por isso ele convoca a igreja para orar. Ele diz assim, ore a Deus, orem comigo, orem por mim, para que Deus crie oportunidades. Então, se são oportunidades, não são todos os momentos. Quando fala de oportunidade, não tem lá, aproveita agora, porque está tendo desconto, é um momento. Oportunidade é isto. O dicionário nosso define assim, que oportunidades são circunstâncias oportunas, são momentos favoráveis, são tempo especial. Então, por saber que nem todas as situações são favoráveis, Paulo faz isto. Versículo 3 e 4, ele diz, não se esqueçam de orar por nós também. E ele diz lá, a fim de que Deus nos dê muitas oportunidades, não uma oportunidade, mas muitas oportunidades de pregar a boa nova de Cristo, ele diz, pelo qual estou em prisão. E mais uma vez ele ora pedindo coragem. Então, irmãos, oração é o poder de Deus para tocar os corações. E aí você vai perceber claramente que Deus está abrindo uma porta para você, e aí você deve aproveitar disso e ser um instrumento nas mãos. Quando eu estou dizendo de oportunidade, vai ficar claro para você. Mas você tem que pedi-la também, você tem que viver assim, Senhor, cria. E você tem que ficar olhando o tempo todo, esperando que essa oportunidade apareça. Aquele homem caído, ferido, que o bom samaritano atende, ele não ficou assim, será que sou eu? Será que é eu que atendo ele? Será que não é mais alguém? O que eu devo fazer? Não, ele sabia, há um homem caído, há um homem quase à morte, uma estrada solitária, ninguém mais por perto, sou eu. É isso que Jesus vai deixar claro para o seu coração quando você orar pedindo oportunidade. Você e eu temos que levantar cada manhã e pedir ao Senhor Jesus, eu quero levantar em missão, sabendo que eu estou em missão, e eu quero que o Senhor me use para tocar as vidas com o seu amor, com a sua graça. Quero que o Senhor me use em tudo que for acontecer. Você e eu, irmãos, não temos o direito de passar pela vida, passar cada dia sem sermos significativos, sem exercer influência, como aconteceu com a vida do Rodrigo e a sua família. Ver uma família restaurada, uma família totalmente perdida, sem sonhos agora, restaurada completamente, porque encontrou pessoas no seu caminho, que sem saber estavam tocando a vida delas. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, depois você pode jogar pedra em mim se quiser. Não muito, para não machucar muito. Eu sou contra a marcha para Jesus.
que vocês viram e assistiram. Porque há um grupo fazendo marchas para Jesus. Imediatamente começou um grupo também fazendo marcha, que não é para Jesus, que vocês conhecem. E nessa marcha, algumas vezes, e agora, estão com cada vez mais indo, eu não sei se esse ano, que acabou de acontecer, não teve muito mais do que pessoas cristãs na marcha. E deixa eu dizer porque eu tenho problema com marcha para Jesus. E eu quero alertar você. Se você está pensando em entrar numa, eu vou te dar outra para você entrar. A marcha para Jesus perguntar, por que você está aqui? Ah, mas eu acho tão legal, é tão bom estar aqui, adorando Jesus, vazio. E eu quero dizer para você que a sua marcha para Jesus é aquela que você levanta todos os dias, que você não faz uma vez no ano para tentar atender políticos, ou seja lá, uma igreja política ou qualquer outra coisa, para mostrar, olha o nosso poder para a gente conseguir alguma coisa. O reino de Jesus é silencioso, o que acontece com você. Vocês nem sabiam, alguns de vocês nem sabem o nome do Rodrigo, nem conhecem a história do Rodrigo. E vai ser muito assim. A Jamila não sabia que ao conversar, ela estaria tocando a vida deles daquela forma. Como tocou? Não sabia que no final, que começou com uma coisa pequena na escola, ia terminar com uma coisa tão grande, que é uma família abençoada, que entendeu o seu chamado, voltando para o Japão como missionário de Jesus, e avisando vocês, eu não pus isso na cabeça deles, eu não pedi, eu não estou afim de abrir igreja desse jeito que vocês estão pensando, assim não, foi Jesus de novo que falou, corre atrás, senão você fica para trás. E eles disseram, nós queremos voltar, nós queremos abrir a nossa casa, nós queremos abençoar vidas. Amém, irmãos? Então a nossa marcha é você e eu não temos o direito de levantar cada manhã e viver para nós. Jesus está voltando. O nosso egoísmo, nós nos perdemos, gastamos para nós, vivemos para nós, choramos por nós, reclamamos de nós e por nós. E o reino de Jesus e Satanás ganhando. Terceiro, o lá fora. Não basta simplesmente falar lá fora. Vamos falar comigo? Não basta simplesmente falar lá fora. Agora o apóstolo Paulo nos ensina que depois de orar e Deus abrir uma oportunidade, ele fala, o que é que você e eu devemos fazer com a oportunidade que ele abrir? Então eu já sei que ela não acontece automaticamente, eu sei que eu vou viver minha vida no dia a dia, sabendo que eu preciso orar a Deus e pedir que ele crie oportunidades, que eu tenho que viver em missão, em oração, pedindo que ele crie, mas quando ele criar, o que eu faço com essa oportunidade? E agora? Não é assim? Alguns possivelmente se sintam assim. Olha o conselho dele, em parte do versículo 5 e 6, ele diz assim, vamos ler comigo? Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Ouviram isto? Depois o 6 diz assim, tenha uma conversa agradável e sensata, pois assim vocês terão a resposta certa para todo mundo. Isso que eu vou dizer agora, e já estou encerrando essa parte, não é para você usar a desculpa e dizer, mas eu não sei falar assim, pastor. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça. Então, se é para falar com sabedoria, então peça. Eu não tenho, peça. Ele disse, e se você pedir, eu vou te dar. Amém, irmãos? Por isso que vocês vão, eu disse para vocês se vocês estavam com cinto de segurança colocado. Porque esse é um ano que Jesus vai chacoalhar você no banco, a minha vida e a sua vida, e dizer, filho, o seu lugar é lá fora. Amém, irmãos? É isso que ele está dizendo. E como é que eu ajo lá fora? Eu não sei, aprenda, nós temos que aprender. Irmãos, quem é um vendedor, aprimora a sua venda, quem é um educador, aprimora o seu ensino, as suas habilidades, faz mestrado, doutorado, pós não sei o que, especialização, todo mundo faz de tudo. Está na hora de nós falarmos assim, eu sou discípulo de Jesus, está na hora de eu me especializar nisto, ou então deixar o lugar para outro. Você entendeu isso? A igreja vai morrer se eu e você não nos multiplicarmos. Está ouvindo? Cada um de nós precisa multiplicar, é assim, se você pode ver a natureza. Hoje a gente reclama, se está na cidade, tem uma árvore, a gente reclama das folhas que caem, da umidade que fica ali, das sementes que caem, mas Jesus planejou assim, Deus planejou assim. A árvore em si mesma está reproduzindo, ela cria um ambiente especial ali, a semente cai,
a semente germina, e uma semente gera milhões e milhões de sementes, é assim que é. E ele diz que é assim que tem que ser a nossa vida. A nossa vida não pode ser infrutífera, nem nas obras espirituais, e nem no sentido de tocar a vida de pessoas. É isso que Jesus nos chama. Mas esse tocar não é de qualquer maneira, porque você está aprendendo aqui. Como é que vai ser? Paulo está dizendo, como é que eu vou fazer então? Qual é a orientação dele? Então, peça sabedoria primeiro. Depois, vamos falar de que jeito? Quando Deus criar uma oportunidade para você falar das boas novas, ele diz, fale com sabedoria. É aí que ele disse. Se Deus criou, não fale de qualquer forma, fale com sabedoria, com entendimento. Falar com sabedoria fale lá comigo, saiba quando falar, saiba quando calar, saiba o que falar, saiba como falar. Como eu disse, não é para complicar, não. Aí você fala, nossa, pastor, e agora ficou pesado, porque eu não sei essas coisas. Eu não sei fazer desse jeito. Mas eu disse que era para simplificar. Então deixa eu simplificar. Eu disse que, falei para vocês de influência informal. Ela acontece, Paulo falou assim, como eu tenho que fazer naturalmente. Então, 5 coisas que eu vou te dizer rapidamente. Primeiro, algumas vezes dentro desse falar com sabedoria, quando Deus criar uma oportunidade, algumas vezes o seu papel é só ouvir a pessoa. Só. Sabe o grande problema nosso? Nós chegamos para as pessoas querendo convencê-las de qualquer maneira. Quem foi que te convenceu sobre Jesus? Quem te botou na parede? Quem que falou, ou você aceita Jesus ou você está perdido? Ninguém fez isso, eu espero que não. Eu não aceitei Jesus assim. Eu não me encontrei com Jesus assim. Então, algumas vezes, nosso papel é só ouvir. Ouça. Não vai afoito. Não vai tentando convencer, quem convence é o Espírito. Ele precisa, como o caso daquele homem caído, amor, que a gente mostre Jesus mais do que fale de Jesus primeiramente. Então, faça isso, ouça. Outras vezes, você apenas irá orar com a pessoa. Não, já tenho aqui meu cartão, isso aqui é a nossa igreja, vamos lá porque é a melhor. Nada disso. Ore, deixa ele entender. Primeiro você ouviu. A situação está complicada lá em casa, como aconteceu. Eu estou indo embora hoje de casa e eu não sei mais o que fazer com o meu casamento. Então alguém diz, posso dar um conselho? Você não quer? Vou orar com você e vou indicar alguém que possa falar com você. Pronto. Foi isso. Então outras vezes o que você vai fazer é uma oração com essa pessoa. Talvez uma indicação, nada mais do que isso. E quando você for falar, diz assim, que a sua conversa, o versículo disse lá, seja agradável. As pessoas precisam desejar te ouvir de novo. Sem agressividade, sem crítica, sem coação. É verdade que se ela morrer sem Jesus, vai para o inferno. Nós sabemos disso, qualquer pessoa. Mas não é essa a questão. Deus ama tanto aquela pessoa que Ele está fazendo um trabalho especial na vida dela. E você tem que deixar Deus fazer o trabalho. E você tem que andar nos passos e no compasso de Deus. E tentar ser agradável nessa conversa. E para que ela deseje outras vezes. Nossa, aquele dia conversando com você... E depois que você orou e me aconselhou, ficou tão bem, eu queria conversar de novo. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Amém? Quarto, você precisa combinar o seu comportamento com a sua fala. Não adianta eu ser uma pessoa agressiva no trabalho, manipulador no trabalho, desonesto no trabalho, egoísta no trabalho, e depois eu queria falar do amor de Cristo para você. Falei, vai plantar batata. Você vai ouvir dele. E esse é o grande problema. Então, nossa vida é de tal forma que as pessoas dizem assim, tem pessoas, onde é a sua igreja? Eu gostaria de ir lá. É assim que acontece. Por último, seja você. Tem muita gente dizendo que não vai porque ele não é Billy Graham. Billy Graham foi Billy Graham e ele já foi. Eu não vou porque não tenho as habilidades do Nelson, do Marlon, que conseguiu falar com a sua família e trazer, então, não é disso. Jesus te chamou, você como discípulo, Ele pegou aqueles homens pescadores, pegou das pessoas mais simples, a mulher que talvez tenha feito um ministério tão grande, antes de Pedro, que tantas pessoas se converteram, parece que foi a mulher samaritana, porque uma mulher
perdida, uma mulher que tinha passado por 5 casamentos, estava num 6º relacionamento que não era casamento agora. Ela volta para a cidade e a cidade inteira vem com ela para encontrar Jesus. Que habilidade tem? Qual era a habilidade dela? Uma mulher mal vista, inclusive, na sociedade. Mas ela falou assim: eu encontrei o Messias, vocês precisam conhecê-lo. E eles esperavam o Messias, eles esqueceram da mulher, porque a vida toda estavam esperando o Messias, vamos correr para ver o Messias. E eles encontraram, e muitas pessoas daquela cidade se converteram a Jesus. Ela não fez nada demais, foi ela, contou o que aconteceu. É o que Jesus espera da sua vida e da minha vida. Irmãos, todos temos um lá fora. Se você sabe que não foi chamado como Paulo, não foi chamado como Timóteo, ou os pastores e seminaristas dessa igreja, mas você não pode não saber que foi chamado por Jesus para servi-lo, para honrá-lo, para testemunhar dele para as pessoas da sua profissão, do seu comércio, da sua escola, do trânsito, da família, do seu bairro, dos seus vizinhos. Nós não podemos não saber que cada um de nós tem um chamado e que cada dia nós devemos levantar em missão, e que quando eu coloquei para você no quadro para nós orarmos com propósito, e vamos lembrar todos os domingos e lembrar nos grupos, porque a palavra de Deus está dizendo para o seu coração: orem para que Deus crie oportunidades. Como é que você diz que é o seu lá fora? Como está o seu lá fora? Você tem um chamado.